a regulação. Eu queria dizer o seguinte aqui. Primeiro, os bancos, eu acho que o Brasil é o único país no mundo que os empresários não se unem ao governo contra o sistema financeiro. Porque a indústria tem que se unir contra os bancos. Olhem o orçamento. O orçamento é... quase a metade fica para juros e serviços de uma dívida que nunca foi auditada, apesar de estar na Constituição. Eu, se fosse banqueira, queria ser do Brasil. Você tem metade do orçamento da nona economia do mundo sem sentar na mesa. A comissão mista de orçamento senta só para definir o restante. Coloca 4% para a saúde, 4% para a educação, menos de 0,5% para a segurança pública e investimento zero. Mas esse mesmo sistema financeiro, eles fazem uma extorsão, para não dizer um roubo, de todas as famílias desse país, cobrando esses juros extorsivos em cartões de crédito, em cheques especiais. Eu tenho uma PEC aí, esse banco tem tanto poder aqui dentro, a PEC 79/2019, Paulo Paim, que limita os juros dos cartões de crédito, qualquer financiamento, a no máximo 3 vezes a taxa Selic. Não engessa a política monetária desse Banco Central, que só defende mercado financeiro, isso é verdade. Nós temos que saber disso. E acho que a gente tem que olhar o orçamento. Quando foi aprovada, desmontada a CLT, antes dela já tinha o trabalho intermitente, não era? A terceirização plena. Trabalho intermitente não é diferente de feudalismo, nem de escravidão, não. O trabalhador, que eles achavam que ia mexer só no trabalhador braçal, chegou às universidades privadas, Paulo Paim. Todas elas demitiram os professores e contrataram por hora-aula. Eu sempre disse, eu fui criada, eu sou filha de um pequeno agricultor, e se contrata por hora, trator, reta escavadeira, mas não gente. Gente não. E não sobra nada para investir em infraestrutura. Não se investe em infraestrutura. Então, nós temos que sentar e botar toda essa união de CNI, de tudo, do MINC, para olhar o orçamento desse país. Vamos quebrar essa caixinha de Pandora, gente. Por que é que só tem teto para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a assistência social, e não tem teto para pagar juros? Aí diz logo, senadora, a senhora está defendendo o calote? Não, não é calote. Peça licença aos bancos e diga, os senhores vão ficar com 30% do orçamento. A quem eles vão emprestar? Eu queria saber a quem. Quem não quer emprestar ao governo com tudo garantido, tirado do orçamento desse governo? As maiores dívidas públicas do mundo é Japão e Estados Unidos. O que é que os americanos fazem? Não é o exemplo do capitalismo que evolui tudo? Chama as empresas e os bancos e diz, naquela quebradeira toda de 2008, o que é que eles fizeram, Paulo Paim? Tem nenhum banco estatal. Até o Banco Central, o Federal Banco lá, é privado. Chamou e disse aqui, está 5 trilhões aqui do Tesouro. 2 anos de carência. 1% ao ano de juro, mas eu quero meus empregos de volta. Manter os empregos. Essa história de acabar com os trabalhadores, com essa história que vai atrair empresa, o que é que atrai empresas? É demanda. Você tem uma lanchonete com 5 mesas e cadeiras, você aumenta para 10, se não tiver a demanda, não tiver quem comprar, e para no salário. Como é que alguém é contra aumentar o salário dos trabalhadores? É difícil de entender
que empresário seja contra, porque quem compra é o trabalhador. Se não compra, o governo não arrecada, o comércio não vende, a indústria também. Mas mudando aqui, já parabenizando por esse olhar diferenciado, dizer o seguinte: eu acho que eu vendo isso, minha formação é médica, viu, gente? Mas aqui dentro a gente tem que se virar nos 30. Então, o que eu quero dizer aqui é que o seguinte: a Lei Candir atrapalhou muito, 1996, eu acho. A Lei Candir é o paraíso para as commodities, que é aquilo. Eu vendo o feijão, a soja, tudo que eu quiser, zerinho de imposto. Exploro os trabalhadores em real, meus custos são em real, mas eu vendo o meu produto em dólar. E ainda mais, ainda tem a renúncia fiscal, não pago nem imposto de renda. Está aí uma reforma tributária que não vai resolver nada, porque juntou siglas, mas os ricos continuaram sem pagar, só quem paga é trabalhador, seja ele do serviço público ou privado. Essa luta todinha que nós chamamos aí, Paulo Paim, para isentar imposto de renda, fazer essa parcela progressiva de imposto de renda, 2 salários mínimos. Você já ouviu falar que quem ganha 2 salários mínimos seja considerado renda, gente? É difícil essa situação. Agora, tenho fé, porque eu acredito que o ministro, que é vice-presidente, e que todos têm que ter esse olhar diferenciado. Ou a gente luta com isso, ou junta empresários. Acho que tem até aí eu me lembro que eu li que Henry Ford, que só produzia carros sob encomenda, e quando foi resolver fazer em série, aí perguntaram assim os acionistas: e aí, quem vai comprar? Ele disse: nossos trabalhadores, porque vão ter salários dignos e vão ser nossos compradores. Este olhar que as empresas brasileiras têm que ter, não é tirando o mínimo que esses trabalhadores têm de direito, que vai atrair, pode atrair o capital especulativo. Vou ali naquilo ali, que ali todo mundo, a gente pode tirar o dinheiro. Como é que a gente permite, e é esse Congresso, que nos países de origem os cartões de crédito cobram 1 a 3% ao ano, e aqui permite uma extorsão das famílias brasileiras ao nível de eu comprar um computador desse, se eu financiar no cartão de crédito, eu pago 3 ou 4. O ladrão pode até me roubar 1, mas o banco já levou 3. Entendeu? É assim que funciona. Então, eu queria dizer, quando eu vejo essa construção, esse interesse da indústria brasileira que se faz necessária, ouvir os trabalhadores, ouvir o setor que financia, e os bancos tenham cuidado, porque quando eles vêm para mim, eu digo: os senhores não são nada além de agiotas oficiais, porque o senhor não constrói, o senhor não edifica e o senhor ainda faz extorsão do povo brasileiro. Eu digo isso todo dia. E se a gente não se unir, eu quero ver se eles vão achar. Vocês que têm experiência, você acha que tem algum banco que vai conseguir ficar com 40%, 50% do orçamento desse país e não sentar na mesa para negociar? Paulo Paim, o orçamento, se a gente não fizer isso, quebrar essa caixa de Pandora e lá para dentro botar, seja a criança, o adolescente na educação, no orçamento, nós vamos discutir aqui muita coisa e vamos chegar a nada. Mas eu queria dizer que de tudo que eu vejo, eu acho isso uma pauta edificante, porque estamos construindo, agregando valor aos nossos produtos. E eu queria dizer que eu tenho um olhar diferenciado, por exemplo, os institutos federais do Rio Grande do Norte, que tem esse trabalho de incubar empresas e tudo. Em Currais Novos, que nós somos um setor mineral, o CT Mineral de lá financiei agora, botei emendas para um laboratório de gemas. Vão certificar e lapidar gemas. Então, isso é o crescimento, e eu acho
que é que o ministro e o vice-presidente Alckmin, que eu tenho o maior respeito, mas quero dizer, é uma pauta construtiva essa, como a maioria não é. E não vamos fazer isenção fiscal bilionária, porque não tem de onde tirar dinheiro. Porque a moda aqui, isso aqui eu vou dizer, o Supremo negou, disseram que eles tinham que pagar, tá? Aqui eu tenho que correr para lá. Eles conseguiram uma PL para fazer uma remissão fiscal de 2007 a 2022, imagine, 15 anos de uma contribuição sobre lucro líquido que eles não pagaram. É um assinte para a sociedade que fica mendigando alguns recursos para investir em infraestrutura e na nossa indústria. Obrigada aí, desculpe se eu me exaltei, mas quando eu vejo isso aí... Muito bem, grande senadora Zenaide Maia. Isenção fiscal. Eu vou passar para a senhora. E antes sem pagar, e aí arranja uma Acho que ela tem medida que para...